Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Tudo é Possível podcast. Eu, Karim Férez, no comando do nosso ainda pequeno, mas sensacional, trazendo pessoas motivadoras, com ideias e mensagens que você talvez nunca tenha imaginado. E hoje, eu tô com essa camisa aqui, vocês sabem que é Tudo é Possível Finanças, nossos episódios especiais, um mais legal do que o outro. E hoje eu não vou receber uma pessoa legal, vou receber duas pessoas muito legais, sensacionais, que mexem com crédito. Pessoa jurídica dentro da WFlow, atendem pessoas jurídicas, especificamente falando sobre crédito. Sejam bem-vindos, Cariston e Nívia. Olá. Obrigado. Eu que agradeço a disponibilidade de vocês e falei besteira, vocês são as pessoas que cuidam de crédito destinado a pessoas jurídicas dentro da WFlow. Nós somos donos do dinheiro. Vocês são os donos do dinheiro, caramba. Dá algum aí, vai. Dinheiro dos outros. Dos outros, pô. A gente... Quer falar? Pode. O Cariston é o head da mesa de PJ, de crédito, e eu sou a gerente de operações. Então, a gente busca o crédito de acordo com a necessidade do cliente. Então, o cliente nos procura, ele pode vir através de uma indicação, ele pode vir através de uma prospecção fria, ele pode vir através de relacionamento que nós já temos. O que é a prospecção fria? Prospecção fria é, tô aqui com você, não te conheço e você me conta que você tem uma empresa e eu te abordo nesse sentido. Ou tô andando na rua, vejo um caminhão, essa empresa me parece interessante. Vou lá, pesquiso, entro em contato com o financeiro e faço uma prospecção fria. Então, eu entro sem nada. Entendi. Ninguém me indicou, ninguém me apresentou, ninguém me levou lá. E eu chego lá e me apresento e vou buscar o que ele precisar. E tem muitos casos, porque assim, é muito ao acaso isso, né? Tem muitos casos que acontece isso, você faz essa prospecção fria e o cara fala, da onde você apareceu que estava precisando de alguém assim? Sim, tem muitos casos que a gente chega na hora certa. É a hora certa no lugar certo. Então, lógico, não é fácil. Nem sempre as empresas estão saudáveis, né? Então, às vezes a gente vai conseguir operar com a empresa, às vezes a gente não vai conseguir operar. Sim. Mas acontece da gente chegar no momento exato e o cliente fala, nossa, você caiu do céu, caiu aqui. Que legal. É o anjo que apareceu isso na minha vida. Que legal, né, quando acontece isso. E me diga uma coisa, porque a gente imagina, crédito, vai lá no banco e pede um empréstimo. Tem 1000 possibilidades, como também outras pessoas da WFlow já vieram falando, não, Karim, hoje em dia você tem infinitas possibilidades. É algo até interessante, eu sempre converso com o pessoal, com a turma, né? Nós somos em 70 assessores. Vocês são em 70? 70 assessores. Que cuidam dessa parte? Que atendem os clientes como um todo, pessoa física e muitas pessoas físicas são donos de empresas. Então, eventualmente, surge a oportunidade. Entendi. E o que mais acontece com a gente lá é assim, olha, o cliente quer 1 milhão de crédito, qual é a taxa? Então eu queria até exemplificar para vocês, não existe uma resposta objetiva para essa pergunta, né? Entendo. Ele quer 1 milhão para quê? Qual a finalidade? Né? Como está a saúde da empresa? Como está a saúde da empresa? Qual é o tamanho da empresa? Como ele pretende pagar? Qual é o prazo que ele precisa? Quais são as garantias? Ele tem fluxo de caixa suficiente para pagar parcelas? Né? Ele é para capital de giro ou é para investimento? Então, são características diversas que vão influenciar no preço, no prazo, nas condições todas envolvendo um crédito. Então, é bem interessante, porque geralmente eles querem saber a taxa. E muitas vezes a taxa é uma taxa válida, né? Mas muitas vezes essa taxa vai fazer com que o negócio do cliente, esse crédito vai fazer com que o negócio do cliente se alavanque e ele ganhe 10 vezes mais. Então a taxa não é o ponto mais importante, sim. Para que é, qual a finalidade, o que você vai ganhar com isso, qual a saúde financeira, o teu negócio é bom, o teu negócio não é bom. Não adianta você dar crédito para uma empresa que o negócio não é bom, é deficitário, você vai afundar ela mais ainda. Então, assim, é um tema que muitas vezes só se pensa em taxa, e não é isso. E outra coisa, o cliente sempre vem afobado. Ele sempre vem na hora que ele já não tem mais o que fazer. Eu descobri agora que eu tenho que pagar agora um boleto amanhã e eu não sei de onde eu vou tirar.
É esse o ponto principal que as empresas precisam mudar. A gente tem uma cultura muito ruim nesse sentido. Primeiro que o brasileiro já é... A gente, você diz o brasileiro. A gente brasileira. As empresas no Brasil, vamos falar assim. A gente já tem essa cultura de que, assim, eu já tenho medo de tomar crédito. As pessoas já têm medo hoje, por conta que a gente é muito sofrido em questão de taxas. Falar, eu vou pegar o crédito no banco, nunca mais vou conseguir pagar e vou perder a minha empresa para o banco. É isso? Medo. Mais ou menos por aí. Ah, vai ficar muito caro, eu não vou conseguir pagar. Enfim, o pessoal tem medo, já é sofrido por conta da taxa. Aí o que acontece? Ele já tem essa predisposição a não quero, porque vai ficar caro. Só que o que ele faz? Em vez de ele fazer um planejamento, estudar o que ele vai ter de gastos, ele programar o que ele tem. Por exemplo, agora é o momento fatídico que vai vir o quê? 13º. Todo mundo sabe que em novembro e dezembro eles têm que pagar o quê? 13º. Só que as empresas fazem? O que o financeiro faz? Vou contar com a sorte. Vai entrar o pagamento, vai entrar não sei o quê. E aí, chega no dia 10 ele vai pagar dia 20 de novembro. Não vamos nem jogar para dezembro. Vamos falar que ele vai pagar dia 20 de novembro. No dia 10, ele chama os bancos e fala, preciso de 1 milhão para 13º. Aí os bancos, que somos nós, né? No caso, a gente vai atrás de todos os bancos, mas quando você está dentro de um banco, é você. Ele chega no gerente e fala, preciso de 1 milhão para 13º daqui 10 dias. Não funciona assim. Então, aí ele vai pagar mais caro, vai pegar a linha errada, não vai conseguir acessar, por exemplo, uma linha subsidiada, que tem. O que é uma linha subsidiada? Uma linha de BNDES, por exemplo. Entendi. Então, existem vários produtos, em número. E existem formas de montar também os produtos para os clientes. A gente consegue, muitas vezes, estruturar, às vezes, uma operação para ele. Fazer uma operação sindicalizada em 2 bancos quando é um volume maior. A gente consegue fazer umas operações um pouco diferentes, só que a gente precisa de tempo. Então, o que acontece? Eu preciso de crédito agora. Agora você vai pagar muito mais caro. Agora você vai dar o que de garantia até eu avaliar a sua garantia. Entende? Então, ele vai tomar qualquer coisa na hora do apavoro. Então, assim, não dá. No desespero. Quando a água tá no pescoço, exatamente, o cara lembra. Fala, opa, se eu bobear um pouco mais, a água chega aqui. Exatamente. Sabe quem é mandatório dentro de uma empresa? O financeiro. O financeiro, ele vai programar os pagamentos, ele vai saber quando é que ele tem que fazer isso, ele vai se antecipar para a tomada de crédito. Quando a empresa é bem estruturada, ela tem um CFO, ela tem às vezes muitas empresas têm fundos por trás e tal, você vê que isso vem mais estruturado, eles vêm procurar crédito com 2, 3 meses de antecedência. Então, agora o 13º, por exemplo, vou precisar de 13º. É agora. Vamos falar agora, vamos conversar agora. Porque senão você vai tomar o crédito errado. E o que é tomar o crédito errado? É tomar com garantias maiores, mais exigência de garantia, taxas mais altas, linhas. Vou ter que pegar ali o cheque especial, uma linha clean, uma conta garantida com uma garantia mais alta. Então, entende? Então, tem que ter fluxo, tem que conhecer o seu fluxo. A empresa precisa ter planejamento, precisa fazer um balanço real, faturamento real. Não adianta querer maquiar os números. Então, nossa, é muita coisa, assim, é um mundo enorme. O mundo e o Brasil, né, também. Porque você falou, algumas coisas que eu falo, deve ser mais porque é Brasil, é isso? A gente tem um pouco mais de dificuldade, assim, tanto de estruturar, de ter as empresas estruturadas. Ninguém faz planejamento, empresas menores não querem fazer balanço porque não é uma exigência. Então, não tenho exigência, eu não vou fazer. Faça um balanço. Mas a minha empresa é muito pequena. Faz seu balanço, mesmo que seja pequeno. Porque na hora de você apresentar o número e pedir uma linha, é muito mais fácil. E as pessoas têm uma ideia assim, não, eu tenho caixa, não vou... Isso acontece muito com a gente lá no escritório, que o assessor fala assim, mas meu cliente tem dinheiro, tá? Ele só tem a conta da pessoa física. Meu cliente tem dinheiro, sócio tem dinheiro, tem 7 milhões aqui investido comigo. Eles não precisam de crédito. Toma crédito. A empresa toma crédito. A empresa, para crescer, ela tem que tomar crédito. Claro, de forma consciente, estruturada e tal. Mas para crescer, ela tem que tomar crédito. Não, você pode pegar as maiores empresas de bilhão de faturamento. Eles tomam crédito. E tem essa mistura do físico com o jurídico? Não mistura, mas o cara, muitas vezes o físico, a pessoa física empresta para a empresa? Aliás, eu estou vendo que você
Porque você tem essa coisa do dia a dia, né? De enfrentá-la. E o Cariston fica na mesa. Fica dentro da empresa. Eu fico coordenando, eu fico na empresa, vou a clientes também. Geralmente eu faço a primeira reunião com o cliente, que é o diagnóstico, como se fosse um diagnóstico médico, né? Então, qual que é a sua dor? O que você precisa? Anamnese da empresa. Então, nós somos, digamos assim, os doutores, né? Os doutores da saúde financeira da empresa. Então, muitas vezes, o cliente A clínica de diagnóstico. A clínica de diagnóstico. A clínica de diagnóstico. Ela bem colocou aqui. Fantástico. Muitas vezes, o cliente quer uma linha X, mas você conversando com ele, você entende que a linha Y é muito mais vantajosa. Ou tem uma vantagem tributária, ou tem uma vantagem de custo, ou tem uma vantagem de garantia. Então, a gente consegue identificar e a gente passa para o cliente. Olha, melhor para você, nas condições que você me passou, no diagnóstico que nós fizemos, é isso. Aí a Nívia toca, eu toco alguns casos, aí tem mais os outros 2 que fazem parte do nosso time, né? Então, o crédito é algo também de avaliação, né? O que a Nívia falou que eu acho que é bem interessante, a questão do histórico. Não adianta você chegar, eu sempre tive caixa, de repente teve uma crise do teu segmento, do teu negócio, e de repente teu caixa baixou. Agora eu vou procurar banco, não estou defendendo o banco, né? Mas é necessário para apoiar empresas e pessoas físicas também, né? Então, o histórico com o banco, fazendo previamente, onde o banco enxerga o fluxo que passa na conta da empresa, ou seja, os recebíveis, as cobranças, os clientes pagando, os pagamentos sendo feitos para fornecedores. O banco começa a fazer a leitura da empresa e ele começa a entender como funciona a dinâmica da empresa e ele vai ter mais segurança para fazer o empréstimo, né? Quanto mais você conhece da empresa ou do negócio e você tenha mais segurança, provavelmente você vai ter um custo mais baixo. Quanto menos informação você tem, o custo tende a ser mais alto. Um outro ponto que a gente sempre comenta também, o cliente chega para a gente, às vezes de forma apavorada, como ela falou, de forma imediatista. Não, mas eu tenho garantia, eu tenho a fazenda tal, eu tenho a casa tal. Banco não é imobiliária, o banco não quer a casa do cliente, o banco não quer a fazenda do cliente, o banco quer receber os recursos dele. E você pode ter a garantia que for, se você não tiver um fluxo de caixa suficiente para pagar as parcelas, o banco não vai te atender. Então, toda essa leitura prévia é importante que se faça, que se conheça para que você tenha um crédito saudável e adequado para o seu negócio. Eu achei genial essa analogia que vocês fizeram com relação ao médico, né? Porque é genial. Às vezes o cara chega lá e fala, doutor, eu vim aqui só para tomar um antibiótico. E o cara fala, não, mas para você não é, nesse caso, não é o antibiótico que vai te melhorar. Aqui você vai tomar um corticoide, qualquer coisa assim. Então é genial isso que vocês... Essa analogia, né? Porque às vezes é isso, o cara acha que sabe. E aí você vem com todas as informações, muitas vezes mais, né, informações do que o empresário do Brasil, e consegue dar um caminho melhor às vezes, mais barato. Mais adequada, digamos assim, né? Eventualmente o cliente precisa de um capital, de um recurso para fazer uma expansão na sua unidade fabril, na sua operação. E essa expansão, ela vai levar 1 ano para que ela aconteça. E a partir de 1 ano que ele vai começar a aumentar o faturamento, que vai ter o reflexo do investimento que ele fez. E o cliente quer uma linha de 1 ano. Não adianta. Ele vai começar a pagar a primeira parcela no primeiro mês, ele não vai ter recurso para pagar a primeira parcela. Então, eu tenho que pegar uma linha para ele, que eu tenho uma carência. Durante 1 ano você não me paga nada. E vamos fazer um fluxo para você pagar no 2º, 3º, 4º, 5º ano, que é onde a sua operação foi ampliada, você está ganhando mais, você tem condição de pagar. Senão a gente vai ter problema já no 1º, 2º mês. Exato. Então, essa visão, muitas vezes, os empresários acabam não tendo. Os empresários são fantásticos, são empreendedores, fazem a coisa andar. Mas muitas vezes eles acabam não enxergando essa necessidade. Sim. Heróis, desculpa. Heróis. Não, o empresário brasileiro, eu gosto de frisar isso, é um herói o empresário brasileiro. Porque as confusões de impostos, de leis, né? Mas vocês estão aqui, o herói também, todo herói tem seu ponto fraco.
E vocês chegam nos heróis e mostram os pontos fracos e muitas vezes falam, ó, o que você está precisando não é isso, não é X, não é Y. Exato. Diga, Nívia. Por isso que entra a questão de assessorá-lo, né? Eu vou te dar uma assessoria, eu vou te mostrar o que dá para ser feito dentro do que você precisa. Então, por isso que é importante ele ter os números, ele saber exatamente o que está acontecendo dentro da empresa dele, para a gente poder olhar e falar assim, não, é por aqui o caminho. Ou não é desse caminho que você queria e é outro. E outra coisa importante, quando é para uma expansão, por exemplo, eu tenho 10 lojas, quero abrir mais 10. Ele precisa incluir isso na taxa de retorno. Ele precisa incluir o custo dessa operação dentro da taxa de retorno dele. Se ele não fizer essa conta, a conta não fecha. Porque ele vai cobrar, eu vou fazer essa caneca aqui pra você. Eu vou te cobrar R$30 por caneca. Só que caro, hein? Eu pago menos, não, brincadeira. Só que eu tô comprando a R$20, tô te vendendo por 30, mas eu financiei para comprar essa caneca, a matéria-prima ou a própria caneca para revender, enfim. E aí, essa conta ele não fez. Ele tá pagando... Essa conta do financiamento da caneca. Porque caneca, se ele financiar o estoque, ou se ele financiar a matéria-prima para produção, o que ele for financiar, ele tem que calcular dentro do retorno que ele vai ter. Tem que caber dentro do retorno. Por quê? Porque senão ele vai pagar e não vai ter lucro. E como é que funciona? Empresa teve lucro. Eu vou dividir lucro, vou passar aqui a parte dos sócios e vou aplicar lá na WFlow, né? Que é a parte que a gente gosta. Mas o lucro é teoria. O que ele ganha mesmo tá no caixa. O que ele vai dividir realmente é caixa. Por quê? Sobrou tanto no caixa. Legal, é o seu lucro. Verdade. Então ele vai dividir caixa. E a gente tem uma visão um pouco na teoria, que ele vai dividir o lucro. Ok, é o seu lucro, mas você está dividindo caixa. Se você precisar desse caixa amanhã e dividir com o sócio, daqui 6 meses, daqui 3 meses, daqui 1 ano, esse sócio tem que voltar esse dinheiro para dentro do caixa da empresa. Fazer um aporte. Exato, ou uma operação de mútuo entre empresas, entre sócios, enfim. Então, é tudo isso que às vezes as empresas não olham. Então, é por isso que a gente fala, vamos fazer planejamento. Qual é o seu planejamento? Qual que é seu fluxo aí para... Muitas vezes, dependendo da operação, a gente pede fluxo projetado do cliente. Quero o seu fluxo de caixa projetado. E aí a gente projeta dentro da operação, dentro do fluxo dele, a operação que ele está tomando. Quando é uma operação mais agressiva, mais estruturada, um volume maior, a gente costuma pedir esse tipo de informação para o cliente. Por quê? Porque é o que o Carlton falou. Tem que ser pensado. Não dá para tomar dinheiro na loucura. Exatamente. Você sabe que como assessor de crédito em PJ, o assessor como médico das finanças de uma empresa, fora de um banco, eu trabalhei em banco por 30 anos, é muito mais prazeroso. Em banco, muitas vezes tem os produtos que os bancos querem que vocês apresentem e coloquem. Tem um prateleira. Na prateleira. Nessa independência que nós temos hoje na WFlow, ela dá uma satisfação pessoal muito legal também, porque a gente pode fazer a coisa certa. Então eu posso dar o remédio certo. Se o cliente às vezes precisa só de uma aspirina, e muitas vezes o banco, quando o cliente vai lá e às vezes não conhece necessariamente com profundidade, vai dar uma bezetacil no cliente e ele não precisa disso, né? Vai doer e não tinha necessidade. E pode até estragar, né? Então a gente não tinha necessidade. Então a gente procura identificar com alegria, sabendo, olha, esse aqui é o melhor remédio, porque nós temos independência nesse momento. Eu não estou vinculado a um banco. Eu consigo dar o remédio certo para a necessidade certa. Sim, isso foi uma coisa que aconteceu comigo. Eu tô há pouco tempo na WFlow, tô há 1 ano, vou fazer 1 ano ainda. E eu estive 22 anos dentro de banco. Então, passei por alguns bancos, mas era isso, era engessado. O cliente vinha lá pra mim e falava assim, eu quero capital de giro. Tá bom, eu tenho capital de giro. Então, mas agora eu quero capital de giro com isso, aquilo. Não tenho, eu tenho isso daqui. Então, você fica engessado. Hoje, a gente consegue entrar numa empresa e falar para ela assim, olha, eu consigo te fazer isso, e eu vou buscar para você em tais lugares diferentes. Porque a gente acaba buscando alternativa para ele dentro do lugar onde vai atendê-lo daquela forma.
Então, a gente consegue customizar, vamos chamar assim. Customizar a necessidade do cliente, da forma como ele precisa. E antes a gente estava bem engessado. Porque se o banco... eu não... Acontece muito, por exemplo, uma operação X, Finimp. Vamos falar uma operação mais específica que nem todo mundo faz. Se eu estou dentro de um banco que não faz este produto, eu perdi o cliente. Porque eu quero esse produto. Não consigo te atender. Tchau, próximo. E aí, prospecção. Que é onde a gente vive, né? O nosso mundo é esse. A gente tem que prospectar todo dia. Eu, o Cariston, os meninos lá, a gente faz prospecção dia e noite. É o tempo inteiro pensando se você vai tomar um crédito comigo, se o seu amigo, se você vai me indicar o seu amigo, se eu vou achar uma empresa ali na esquina, com quem que eu vou falar para me indicar um novo cliente. Releitura de listas que nós temos de prospecção, porque eu tenho carteira de cliente. Mas eu preciso estar no cliente na hora que ele precisa de mim. Então, vira e mexe, a gente está relendo o cliente. Vamos voltar com tal cliente que não funcionou naquele momento. Vamos falar com ele de novo. Então, a vida do comercial, porque a gente fala, a gente é financeiro? Não, a gente não é financeiro. A gente é comercial. E a gente vende o produto mais difícil de todos, que é dinheiro. A gente vende dinheiro. Diferente dos nossos amigos que vieram aqui, que recebem o dinheiro e estudam o dinheiro para o dinheiro se multiplicar. Exatamente. A gente tem que multiplicar o caixa do cliente com o dinheiro com custo. Então, é um trabalho comercial. Agora, o Cariston falou uma coisa interessante. Você falou, dá muita satisfação, Sim. porque é diferente. Se você tem casos que você se lembre, assim... vocês trabalham juntos há um ano, porque ela está há pouco tempo. Você está há quanto tempo lá? Eu estou há 4 anos. Você está há 4 anos. Você lembra de casos assim, onde você fez esse trabalho de, em vez de dar uma benzetacil, deu uma aspirina e o cara conseguiu se reerguer, enfim, coisas assim, não sei. Assim, tem inúmeros casos, né, que a gente acaba acompanhando. Mas tem um caso interessante, que não é exatamente do remédio, mas que também foge um pouco ao crédito propriamente para a expansão. Isso aconteceu na pandemia. No começo da pandemia, a taxa de juros do Brasil era 2% ao ano, a Selic era 2%, taxa de juros baixa. Eu tinha um cliente de varejo, não vou citar nomes aqui, que tinha 7 mil pontos de atendimento no Brasil. E parou tudo, né? Parou tudo. E tinha um produto muito bom, faturamento bastante alto. E eu tinha conseguido para ele 15 milhões em um banco. E ele falou, para que eu vou tomar 15 milhões? Aí, como eu já fazia um trabalho com eles há cerca de 2 anos, reduzindo custo, alongando dívida, que é o que a gente faz bastante também, e é muito saudável para a empresa, eu falei com o presidente... Depois eu quero que você me detalhe um pouco mais essa coisa de alongar dívida, a gente comenta. Aí o presidente me ligou, mas para que eu vou pegar 15 milhões? Eu falei, você tem 15 milhões num custo baixíssimo. Com esses 15 milhões, você pode colocar dentro de casa, você pode alongar os teus clientes para que te paguem com mais tempo, porque eles também não estão vendendo, você não vai fechar os pontos de venda. Se você exigir que o teu cliente te pague, que são lojinhas que vendem o seu produto, te paguem hoje, eles não vão pagar. E você pode executá-los e eles vão fechar. Agora, se você tiver um caixa a um custo barato, né, que a taxa de juros era 2%, você vai poder sustentá-los nesse período. E foi muito positivo isso daí. Eu fiquei muito feliz. O presidente parou, pensou, me ligou de novo, falou, vamos fazer isso. E foi ótimo, porque ele sustentou os pontos de venda, acabou a pandemia, ele estava com seus 7 mil pontos de venda, e ele se manteve com aqueles 15 milhões, e a empresa está voando hoje. Salvou a empresa. Salvou a empresa. Então, assim, foi bastante interessante, porque não foi um crédito em si. Eu já tinha aquela aprovação, mas foi uma estratégia de continuidade de uma empresa que já tem aí 30 anos, uma empresa muito forte, fatura hoje 300 milhões de reais. Então, é uma história que eu tenho orgulho, estou muito feliz, sempre que eu encontro o presidente, ele lembra do episódio, é bem legal. Eu estou até arrepiado, é difícil... Olha, eu não sou difícil de ficar arrepiado, já entrevistei muita gente aqui com muitas histórias legais, mas, né, Davi falou finanças, que são coisas, né, números e tal, mas por que eu estou arrepiado? Porque você favoreceu a empresa que pôde manter também aqueles pontos de venda e quantas pessoas, famílias não dependiam. Sim.
né, talvez algumas só, né? Acho que a maioria delas lá deve ser, cada um tem a sua. E só, e vive desse. Então, e naquele momento, a taxa de juros era favorável. Não sei se uma taxa de juros a 15%, eu teria essa definição, essa assertividade toda. Talvez eu falasse, vamos pegar metade, né? Mas essa análise financeira, essa avaliação clínica da empresa e de momentos econômicos, a gente procura ter de forma isenta. E isso é bem legal, dá uma satisfação muito boa. isso é muito legal. Essa última palavra também que você pôs, de forma isenta, né? A isenção. Sim. Então não é, a Nívia já tinha pontuado isso, né? Não é aquele produto que você vai tirar da prateleira e falar, eu tenho isso aqui, quer essa camiseta aqui? Ah, mas em mim tá meio apertado. Vê aí. É o que tem. É o que tem, vê aí isso. Então isso é muito legal, né? Dá a satisfação de você realmente procurar e procurar o melhor produto para atender aquela necessidade, né, daquela empresa. Até um outro exemplo, agora de forma contrária. Eu já tive numa mesa negociando com um empresário e ele queria crédito a todo custo, né? Porque queria. E aí é um outro ponto que eu sempre ressalto que é importante, a questão da paixão do empreendedor. Então ele tinha um negócio de 20 anos e fazia 7 anos que estava dando prejuízo. E ele queria colocar agora o único bem que ele tinha, que era a casa da família, como garantia, porque era a última cartada dele, porque ele queria pegar mais um valor para salvar a empresa. Eu ouvi todo o histórico, eu olhei os números, eu analisei os números, ele me trouxe os números no momento. Eu vi o segmento, eu tinha ciência de como estava aquele segmento. Eu encerrei a reunião e falei para ele, eu não posso te ajudar. Se eu fizer isso, eu vou acabar com o único bem que você tem. Uhum. Você está apaixonado pelo teu negócio, mas ele está falido. E não vai ser bom. Você pode até me pagar para eu te ajudar, te auxiliar, mas eu não vou dormir à noite e você vai perder o único bem que você tem. Então, tem casos diferentes também, que você fala, eu não vou com você nessa. E aí ele parou, refletiu tal, e deu uma recuada em relação a isso, porque ele ia perder o último bem que ele tinha, porque fazia 7 anos que estava dando prejuízo, e ele achou que nos próximos 6 meses ia mudar tudo. E não ia mudar, tanto que não mudou. Mas isso também né, você falou, não, é diferente. É um outro ângulo, mas você também ajudou muito o cara, né? O Sim. cara e a família do cara, enfim. É a questão da isenção. E aí a questão de você fazer a coisa certa, de você ser correto em tudo. Eu poderia fazer qualquer coisa ali que não é do meu caráter, mas eu ia afundá-lo e não ia dar certo. Então você tem que ter verdade no que você faz. Isso é muito importante. Sim. E pode ser que ele tenha tomado em algum lugar. Pode ser. Mas o cara não dormiu tranquilo. Mas eu dormi tranquilo. Você não soube mais. Não soube mais. Eu só falei, eu não posso te ajudar. Quando a gente fala não, é difícil falar não, é duro para nós, e o cliente também fica muito bravo, muito chateado. Porque ele não quer, por exemplo, isso que o Carson falou, o negócio dele não estava bem e ele não aceitava que não estava bem. Ele não queria aceitar. Então, quando chega alguém de fora, você nem sabe do meu negócio, ele também não quer ouvir isso. Então, é também um tratamento ali de ego. Tem todo um tratamento de ego que você tem que fazer. Psicólogo, né? Meio psicólogo. Sim. Porque você não pode falar pro cara, seu negócio não presta. Quem é você pra falar que o meu negócio não presta? Você não tá aqui dentro. Então, realmente... Só que o que a gente faz não consigo ir com você. E muitas vezes, como tenho uma escolinha de banco que é sempre o cliente, muitas vezes a gente vai até o fim. Às vezes a gente briga bastante pra conseguir atendê-lo. Mas, às vezes, a alçada sobe e a gente não consegue fazer. E é difícil voltar pro cliente e falar não. É muito difícil. É muito difícil falar, não vou te fazer, eu não vou fazer operação, não consigo te atender. É difícil. Mas esse cara, você falou que quando você falou, ele também se centrou, assim? Ele se centrou, ele entendeu, né? Ele já estava um pouco mais idoso, era a paixão dele. Então, o empresário tem que tomar muito cuidado com a paixão e a viabilidade. Exato. Aí o filho dele até falou para ele, pai, já tinha falado contigo sobre isso, que tá difícil mesmo, tal. Aí eles resolveram conversar entre eles lá. Eu acho que ele não avançou, eu acho que eles foram ou iam vender o negócio, porque senão ele ia perder tudo, né?
Muito legal. Às vezes um aporte externo, que a gente também trabalha isso, a gente faz M&A, a gente vai atrás de várias coisas para o cliente. Às vezes um aporte externo é a solução, ao invés dele tomar uma dívida mesmo. Vou colocar um bem, vou tomar uma dívida sozinho. Não, traz um aporte, traz um sócio, estuda dividir cotas. Eu sempre, uma das primeiras perguntas em uma reunião é como você ganha dinheiro. É o que você faz para ganhar dinheiro. Né? Às vezes, aparentemente, é de uma forma, mas é de outra. Né? Às vezes, o cara vende um produto, mas faz o transporte também, onde ele ganha dinheiro no transporte, o produto empata. Né? Como você ganha dinheiro? Sua empresa é viável? Me conte sobre você. Me conte a sua história. Aí começa a contar de 15 anos atrás, de 20 anos atrás. Aí você identifica que ele conhece do negócio. Você conhece, você não é um aventureiro. Né? Então você conhece. Teu negócio é lucrativo? É lucrativo? Beleza. Então, a partir daí, a gente pode falar sobre crédito. Agora, se você está em dúvida, você não conhece, você é aventureiro, teu negócio patina, o crédito às vezes pode te prejudicar. O crédito é o alavancador de receita. Então, se eu pago X no crédito para ganhar 10X, crédito saudável. Agora, se eu pago X no crédito para tentar empatar só pagar dívidas atrasadas, será que falta crédito ou a tua venda não está satisfatória, o teu produto não está adequado ao mercado? Não adianta. Você vai pegar dívida aqui, sendo que você está desatualizado ou não funciona o teu produto ou a tua frente de vendas não está satisfatória no processo e você não vai faturar o suficiente. Talvez seja lá na linha de frente tem que se atuar. Sim. Então a gente sempre faz essa análise prévia, porque senão a gente vai ajudar a afundar o cliente se a gente não souber como estamos fazendo e como estamos ajudando. Desculpa. Não. E outra, a garantia também, né? A garantia influencia muito na operação. A garantia ela é mandatória para prazo, para taxa. Então, às vezes o cliente vem e fala, eu não tenho nada para dar. Aí você fala, não dá. Sem nada não vai rolar. Vai ficar muito caro. Vai ser um prazo muito curto. Não vai caber no que você precisa. E aí você tem que ir esmiuçando. E tirando. E tem que cavucar. Tem que ir ali, ó. Deixa eu ver se não tem nada. Não tem isso aqui? Não tem isso aqui. Então, a garantia hoje é mandatória para um crédito bom, para um crédito estruturado. Então, na hora que o cliente vem, ele já tem que vir com essa cabeça de o que eu vou colocar em garantia nessa operação? O que eu posso colocar? O que eu tenho? Quanto eu tenho de papel sobrando? Qual é bem que eu poderia colocar nisso para conseguir um prazo melhor, conseguir uma taxa melhor? Porque hoje a gente sofre, nós, do lado de cá, sentado do lado banco, a gente sofre muito com exigência de garantia, que antigamente, vamos falar de uns 5 anos mais, né? Uns 5 anos para trás, mais ou menos, a exigência de garantia no nosso mercado, era muito menor. A gente conseguia operar muito mais no clean, no aval. Agora não, agora os bancos querem garantias reais. Então o cliente já tem que vir com essa ideia de o que eu vou ter para colocar. É importante. Senão ele vem pensando lá... quero com florzinhas, vou te dar nada. Meu sorriso, meu olho verde, aí não vai funcionar. Entende? Então, é um mundo muito diferente do que você tem visto aqui, né? Verdade. Porque... Você queria falar? Não. Mais um exemplo, assim, de repente, de atuação de uma assessoria, que eu acho que é válida, é quando o cliente acha que as linhas que ele tem hoje são boas linhas. São linhas baratas, e não é. Como a gente está no mercado, a gente sabe para aquele porte de cliente ou aquele resultado que ele dá, se ele está pagando caro ou está pagando barato. Um trabalho que eu fiz numa empresa, num ano, nós economizamos R$600 mil em reestruturação de dívida. Nós trocamos as dívidas caras por dívidas baratas. E aí a gente vai em banco, a gente bate em banco. Bater em banco é no bom sentido, tá? A gente negocia com o banco porque a gente sabe falar a língua do banco. Já sentamos naquele lado, sentamos naquele lado. Então a gente sabe onde pega. E às vezes é uma economia que o cliente não sabe. Ele sabe que tem aquela parcela que ele paga, mas ele não sabe que ele poderia pagar muito mais barato que aquilo. E é uma forma também de otimizar
a empresa, de fazê-la crescer. Às vezes ele nem precisa mais de recurso, ele precisa reestruturar, alongar a sua dívida, reduzir custo, colocar a linha adequada. Então, geralmente, quando eu vou para uma empresa com dificuldade, além daquelas perguntas iniciais que eu falei, como ele ganha dinheiro, se é lucrativa, se ele sabe o que ele faz, se o produto é bom, né? Só que a empresa não está andando. Ou é a questão comercial, como eu citei aqui também, ou a questão de um custo muito elevado, num prazo muito curto. Então ele paga parcelas muito altas com custo muito elevado. O que geralmente eu falo? Você quer que a gente apoie? Quer que a gente ache qual que é o remédio que precisa ser dado? Me passe todos os contratos. Aí às vezes o cara traz 10 contratos. A gente planilha tudo, vê os fluxos de cada contrato, vê as taxas de cada contrato e faz um diagnóstico para ver o que dá para ser feito em relação àquilo. E é super interessante. Os clientes gostam demais porque acaba atendendo algo que ele não estava enxergando até então. E outra, às vezes ele está preso em um banco só. E aí, quando você está preso em um banco só, você vai pagar o que o banco quiser. Você não tem com quem discutir, você não tem poder de negociação. Você vai ficar, a gente chama de spreadado, é um termo que a gente usa bastante. Por quê? Você vai pagar o spread daquele banco. Você não tem outro comparativo, você não consegue comparar com outro banco. Você vai pagar o que ele quiser. E você vai tomar exatamente o que ele te der. Então, eu tenho tais produtos, eu só tenho isso, que é o que a gente estava falando da prateleira. Eu só tenho isso, Aí a hora que acaba também o budget do banco com aquele cliente, porque o banco também tem um limite. Geralmente os bancos não vão acima de 30% num cliente só, 30% do faturamento. A hora que acabou, ele está desesperado. Então volta para aquele problema. Então, ele está espreadado, está pagando caro, não sabe que ele poderia pagar mais barato, porque ele não cotou ninguém. E uma hora ele vai falar, e agora? E agora que o banco não consegue me atender? Então, como consultor financeiro, vamos falar assim, a gente geralmente indica o cliente a ouvir várias propostas. Vamos procurar 2, 3 alternativas para ele, vamos renegociar, vamos tentar... me dá autonomia de entrar com o seu banco e discutir com o seu banco essa operação que você tem e tentar melhorar. É um trabalho que a gente também faz. Então, é um mundo que tem muita coisa, dá para fazer muita coisa. O céu é o limite, eu falo. O céu é o limite. E quando os meninos falam pra gente, esse cliente não toma crédito. Toma, fica tranquilo que toma. Para alguma coisa ele vai tomar, seja para o 13º, seja para um fluxo de caixa, seja para compra de material. Ele vai tomar. Em algum momento a empresa vai embutir crédito ali. Tem cliente que gosta de crédito, que pega um monte. Não, tem cliente que não pega, como você falou, e tem os que gostam de pegar, né? Tem dos dois lados. Tem. Tem cliente que a gente chama boquinha seca. Boquinha seca é aquele que... Boquinha seca? Boquinha seca é aquele que você... Se oferecer para ele vai pegar. Pega. Então aqui, tem essa linha aqui. Tá bom. Eu quero ter essa outra linha aqui. Tá bom. Só que chega uma hora que ele não aguenta mais. Então tem que tomar cuidado. E tem aquele que fala, não, Deus me livre. Só que aí ele fala, que nem acontece muito. Você chega para um cliente, oferece um crédito. Agora, por exemplo, tem uma operação muito boa, tal. E vou lá e falo para ele assim, olha, eu tô com essa condição aqui, não sei o que, pode te ajudar aí no seu carro. Ele fala, não quero, não preciso. Não preciso. Deus me livre de ir pra banco. Daí um mês ele fala assim, sabe aquela linha? Preciso ainda? Agora. Não, agora. Agora não dá. Que coisa. Entende? É assim, quando você oferece, não preciso, não quero. Aí dali 5 minutos, me dá, eu preciso. Já aprovou? Como assim, você não queria? Cariston, você falou que ia falar para mim, me explicar um pouco melhor sobre alongar dívidas. Isso você falou quando você falou da reestruturação. É esse o ponto? É esse o ponto. O que às vezes acontece, né? O cliente está acostumado a fazer não gosta de dívida longa. Então ele quer uma dívida curta. Só que os bancos avaliam, pega uma dívida curta. Digamos que o cara chegou lá, vou fazer alguns exemplos aqui. Chegou lá em 10 milhões, né? Tem que pagar 1 milhão por ano. E às vezes ele não tem esse resultado. Se você tiver num ano, vamos tentar voltar aqui um pouquinho. Se você pega um valor alto para pagar em um curto prazo, às vezes o que te sobra de caixa não é suficiente para pagar as parcelas.
E aí ele vai no banco e o banco não quer dar mais crédito. Ele tem um crédito de 2 anos. Aí ele vai no banco e quer mais crédito. O banco fala, não, mas esses 2 anos aqui ele não vai conseguir pagar. Pelo balanço dele, não vai sobrar caixa para pagar essas dívidas que ele já tem e trava o cliente. Então, o que a gente procura fazer? Pega essa dívida de 2 anos, alonga ela, ele teria que pagar, de repente, 1 milhão em 2 anos. Então, vai pagar 1 milhão em 5 anos. Aí você vai olhar o balanço do cliente, poxa, ele tem capacidade de pagar 1 milhão em 5 anos. Então, eu vou dar mais crédito para ele, porque ainda sobra um pouquinho para poder encaixar. Então, eu preciso sempre, quanto mais prazo eu tiver, eu tenho um balanço mais saudável. Porque eu não preciso pagar toda a minha dívida em 2 anos, eu posso pagar em 5 anos, em 7 anos. Então, é muito interessante. Pelo comodismo, muitos clientes só querem fazer desconto de duplicata, só querem fazer dívida de curto prazo. Ele tem que ficar rolando a dívida o tempo todo, o tempo todo. Tem que ter uma estrutura de 2 ou 3 funcionários só para fazer as conciliações bancárias. Pega uma dívida longa, pega uma dívida com uma carência de 6 meses para começar a pagar um pouco mais adiante, para você estabilizar o teu fluxo de caixa. E você coloca as parcelas menores. Tem linhas de crédito que a gente faz até em 150 meses. É uma modalidade aqui que eu não vou citar, mas é possível. Aí você deixa o caixa bem leve, bem tranquilo. Então, é salutar você alongar a dívida, é salutar você reduzir dívida. Dentro dessa questão de reestruturação de dívida, a gente também consegue identificar, a gente procura identificar até pela vivência, se é melhor você pegar uma taxa variável ou uma taxa fixa. Geralmente, o que os bancos fazem? Quando os juros vão cair, eles travam a taxa lá no alto, taxa fixa. Quando os juros vão subir, eles pegam a taxa variável. A gente procura sempre negociar o contrário, que vai favorecer a empresa, pensando na dinâmica da economia. Às vezes é imperceptível, mas se você anualizar os ganhos que você tem fazendo uma boa gestão financeira, uma boa administração financeira, você anualiza, você pega o montante total, às vezes 2 anos, você vê o ganho que você tem e como você vai baixando e vai otimizando e vai tendo um resultado melhor. Aí tem outras questões, depende do regime tributário do cliente. Se é um lucro real, por exemplo, empresa em lucro real, você abate da base tributária do cliente as despesas que ele tem financeiras. E o juro de X fica X menos Y. É bem interessante. Muita gente grande desconhece isso e acha que o custo é aquele, mas não. Você vai abater da base de imposto de renda e contribuição social sobre lucro a tua despesa financeira que você teve. Então, é um crédito bastante salutar. Tem então, empresas que tomam... várias questões que tem que ser analisada como um todo e você acaba otimizando o caixa e a saúde financeira do cliente. Tem empresas que tomam crédito em determinados momentos do ano até para compensar balanço. Acontece isso também. Quando é lucro real, tem essas jogadas fiscais também que as empresas fazem. Porque elas têm algumas vantagens dentro do balanço, dependendo das linhas que elas utilizam. Então, é vantajoso também. Então, por isso que a gente brinca e fala, o cliente sempre vai tomar. Uma hora ele vai tomar. Porque às vezes ela precisa desse ajuste. E o cara sabendo usar é super vantajoso. Exatamente. E, lucro real são grandes empresas. Vocês atendem, eu vi que vocês atendem grandes empresas. Vocês atendem pequenas empresas de pequeno e médio porte? Atendemos. Cada um vai ter um medicamento, né? Vai ter uma forma, tem processos um pouco mais elaborados, tem processos um pouco mais objetivos e simples. É uma diversidade muito grande. Dá um exemplo muito rápido aqui de uma transportadora que estava pegando capital de giro de uma linha cara, né? E aí eu falei, mas você transporta, Brasil, grandes empresas, e as tuas empresas você transporta para onde? Eu vou até o porto. Opa! Você vai até o porto? Então você transporta para cliente seu que exporta. Sim. Então você pode ter uma linha sem IOF. IOF é 1,88 na cabeça ali. É um custo. Então eu posso conseguir uma linha para ti que não tem tributação, porque você está na cadeia produtiva de um exportador. Outras questões que eu acho válidas, às vezes, o cliente tem uma filial no Centro-Oeste, né?
tem uma filial no Nordeste. Nós temos bancos de fomento muito interessantes nessas regiões, com custos muito baixos, que eu posso utilizar a linha nessas regiões, porque ele tem o CNPJ lá. Então, assim, e às vezes ele está acostumado só aquele banco em frente à empresa dele na praça ali, que só faz um tipo de crédito. Essa semana até, vou falar sem falar nomes nem nada, mas essa semana eu fui num cliente no interior de São Paulo, na terça-feira, que ele paga 3 vezes o que ele deveria estar pagando. Eu falei, você vai quebrar. Você precisa mudar isso. Aí eu acabei pegando as informações com ele para fazer uma reestruturação para ele. Mas 3 vezes mais do que ele deveria pagar. E ele achava que era o normal. Começou a achar que estava fora do normal, mas vinha pagando dessa forma, né? Então, tem muita coisa que a gente pode melhorar, né? Sendo isento, sendo correto, né? Fazendo a coisa certa e fazendo o melhor. Eu sempre falo, a gente tem que fazer tudo com muita qualidade, com muita dedicação e sempre procurando fazer o melhor em qualquer circunstância. Porque uma hora as coisas voltam para você. A gente tem muita recomendação, né? Recomendação diversa, porque a gente conseguiu ajudar outra empresa que acabou nos recomendando. Isso é bem interessante. E o legal de estar sentado do outro lado, porque a gente já sentou na cadeira do banco, né? O legal de estar sentado do outro lado é que hoje a gente senta na cadeira do cliente. Porque a hora que o cliente me chama, Sim. eu estou sentado do lado dele. É para ajudá-lo. É para representá-lo dentro do banco. Então eu vou brigar por ele lá na instituição. É um pouco diferente, porque quando você está ali dentro do banco, você tem que vestir a camisa do banco e fazer o que o banco está mandando. Hoje a gente faz uma situação diferente. A gente senta na cadeira do cliente e fala para ele, tá bom, o que você precisa que eu te ajude? O que você precisa de mim? Eu vou brigar por você. É diferente um pouco o posicionamento, né? E às vezes o cliente nem tem essa noção de que esse é o nosso papel, de brigar por ele, é sentar na cadeira dele. Hoje eu estou sentada na cadeira do cliente. Genial, genial. Deixa eu perguntar para vocês. A gente acredita aqui que tudo é possível, né? Vocês estão com esse papel aí, que não acho até tão diferente agora, depois dessa conversa aqui, tão diferente dos outros que vieram aqui, porque só um polo que é diferente. Exato. É o cara, né? O cara que não vai dar dinheiro para vocês fazer o dinheiro trabalhar para ele mesmo. A gente que vai dar o dinheiro para ele. Para ele, para a empresa continuar fazendo mais dinheiro. Enfim, vocês imaginavam, assim, coisas... Imaginava que era impossível, já teve situações que falou, pô, isso é impossível, vai virar, né? E virou viável, conseguiu. Eu achava impossível deixar de ser CLT e fazer esse tipo de trabalho que estou fazendo hoje, de assessorar alguém Você pensava nisso? Assim, como que era? Até pensava já, cheguei a pensar um tempo, mas eu pensava, não, sentar do lado do banco é muito melhor. E não, então isso é uma coisa interna minha, é uma situação interna, mas eu pensava que não era possível. Não, ficar aqui na CLT é melhor e mais tranquilo. E hoje? E hoje eu vejo que é uma outra... É assim, eu faço o mesmo trabalho, mas é uma outra sensação, sentar do outro lado é diferente. Tecnicamente você faz Tecnicamente eu faço a mesma coisa. E você, Cariston? Eu acho que são muitos casos aí que você fala, poxa, eu não acreditava que dava para fazer isso, deu certo, né? Eu me lembrei agora que você me puxou aí, eu assessorava uma empresa e a gente fez toda a repactuação de dívida dela durante um tempo, era um volume meio elevado, e chegou uma hora que começou a ficar estrangulado, e eu fui negociar com o fornecedor, que na verdade era um fornecedor de crédito, né, também, Ele fornecia o produto, fornecia o crédito do produto. E eu fui com as minhas planilhas, com os meus cálculos, e de forma muito humilde, dizendo para o presidente, fui até para outro local que não é São Paulo, falando, olha, eu não consigo fazer nada, não é possível, né? E nós estamos falando de crédito. Se você não ajudar, a empresa vai capotar, e eu preciso de você. E a gente consegue pagar isso. Ele estava assessorado com todo o seu board lá, e o board falou, não, mas não dá para fazer dessa forma tal, e eu fui com uma proposta. E ele chegou para mim e falou assim, ele pediu pro assessor dele
para de falar um pouquinho e falou assim, eu vou acatar a tua proposta, não na integralidade, mas 80% dela. Porque você veio aqui, você me olhou nos olhos. E você trouxe a verdade da empresa. E você falou o que dava para fazer, o que não dava. E eu gosto de gente assim. E eu fiquei de um jeito que eu fui lá, falei, eu vou apanhar, né? Era até uma outra capital aí, eu vou apanhar, vai ser difícil e tudo mais. Eu estava sozinho, só uma pessoa que me levou junto, que conhecia a unidade deles lá. E ele foi condescendente, ele entendeu, ele falou assim, você falou a verdade e você mostrou que a gente precisa dar as mãos para sair da situação. E ele fechou o acordo com a gente. E eu falei, eu vou fazer o protocolar lá, mas eu vou ser verdadeiro, né? Não adianta pagar o que vocês querem, sendo que não tem condição de pagar. Então foi bem significativo para mim. Que legal. Aquele passo lá. Que legal. Muito bonito isso. Bacana, né? Deve dar... Você falou, né? Foi muito satisfatório, né? Deu muita satisfação. Você vai dormir, acho que olhando, sorrindo para o teto, não é? Eu acredito muito na sinceridade, na honestidade, na verdade, né? E eu fui muito verdadeiro, porque a gente vai morrer abraçado. Vocês não vão receber, eu não vou conseguir pagar. Tô falando o que dá para fazer, né? Uhum. E aí você fica com muita paz, né? Você fica muito feliz de que você conseguiu colocar o seu sal ali, né? O teu conhecimento, a tua análise, e você conseguiu reverter uma situação que parecia impossível. Parecia impossível e irreversível. E como foi quando você trouxe isso pro presidente da empresa? Nossa... Foi fabuloso, foi fabuloso. Ele não acreditou também que ia acontecer. Que legal. E outras negociações também que bacana. Ele acabou me passando para eu fazer e foi bem interessante. Esse momento te marcou profissionalmente, né? Deve marcar, porque você fala, caramba... Marcou, porque eu me senti muito sozinho. Eu tava... Era um presidente italiano, todo o board dele eu tava só. Acuado, e o pessoal, todo mundo contra, mas eu fui veemente e com as minhas planilhas todas. Então, e com a verdade, né? E com a verdade. Não adianta eu falar que daria, daqui a pouco eu ia estar sentado de novo com eles, né? E foi uma reestruturação de dívida que foi feita com bastante sucesso. Foi bem legal. Genial, fantástico. Adorei conversar com vocês. Nossa, que papo legal, viu? Quantas coisas que a gente não sabe e a gente precisa saber. Você que é empresário no Brasil já é um herói, porque todo empresário no Brasil é um herói. Se você tiver com dificuldade, olha aí, WFlow tem pessoas fantásticas, preparadíssimas, que podem te ajudar a melhorar, né? Sempre melhorar. Crescer o negócio, né? A ideia é sempre crescer o negócio. Crédito para crescer. A ideia é que o cliente use o crédito sempre com esse conceito. Eu vou usar esse crédito para quê? Eu vou usar esse crédito para crescer? Eu vou ampliar o meu negócio? Eu vou tomar consciente? É isso. Eu acredito que cada um tem um dom ou uma vocação. Todo mundo, às vezes você leva 50, 60 anos para encontrar, às vezes nunca encontra, né? Eu desde cedo eu gosto de números, de finanças, desde que eu me conheço por gente. E sempre transacionei muita coisa, e desde comprar dólar, vender dólar e fazer diversas estruturas, eu sempre gostei disso, né? Então, assim, você podendo utilizar o seu dom para abençoar, para ajudar pessoas é muito bom. Assim como o empresário que faz coisas incríveis, né? O empreendedor, o visionário, que eu fico pasmo, né? Eu sempre falo com a minha esposa, se for falar para eu ser um decorador, eu sou zero à esquerda como decorador, né? Então, assim, cada um tem um dom, né? O psicólogo, o empreendedor, o visionário, o cara que sabe... O apresentador do podcast. O apresentador do podcast, o marceneiro. Né? Então, assim, cada um pode contribuir de uma forma. E a forma como nós podemos, que é a nossa vivência, o que a gente sabe fazer, é ajudar pessoas na sua estrutura e na sua gestão de finanças. O intuito é esse. Maravilhoso. O intuito é esse. Maravilhoso. Bom, a gente está caminhando para o final aqui. Eu queria que vocês rodassem esse baleirinho aqui. Tem umas frases. Eu já vou até abrir aqui. Cadê? Ih, um caiu. Um papelzinho caiu. Eu já abri aqui. Cada um pega de um. E aí vocês têm umas frases aí. Vocês vão ter que seguir o que está escrito nessas frases. E vocês vão falar para a câmera de vocês. Leiam alto as frases que cada um pegou. Nossa. Nívia. Forte, saiu aí? meu. O que saiu, Nívia? Meu é muito forte. Faz você primeiro. Qual que é o seu, Cairiston? Agradecer. Agradecer, olha aí. Bom, tá essa câmera aqui.
Bom, agradecimento é uma coisa muito nobre, muito linda, né? Eu agradeço a Deus, né? Eu agradeço ao dom da vida, né? A oportunidade de levantar a cada dia, de enfrentar os desafios do dia a dia, e sempre com o coração aberto a aprendizados, aberto a relações pessoais, aberto a viver em comunidade, né? Então, assim, eu sou grato a Deus, a vida, a saúde, a família, eu sou muito família, aos amigos, que eu aprendo muito, aos profissionais, né, que estão ao meu lado. A esse evento, por exemplo, é um momento de agradecimento, a oportunidade que eu estou tendo, que eu nunca fiz um podcast, né, e estou tendo a oportunidade. Então eu celebro a vida, eu agradeço a vida, eu acho que é um dom de Deus, a gente tem que estar sempre olhando o meio copo cheio, né, olhando as oportunidades que temos de desfrutar mais um dia. E eu acho que para quem não estava muito confortável no início, ele foi muito bem, o Carson foi ótimo, foi ótimo. Mas eu quero ler a sua frase. Minha frase aqui. E a frase é a seguinte: mande uma mensagem para alguém que não está mais aqui. Olha aí. E, gente, é muito difícil para mim. Eu perdi minha mãe muito nova, com 14 anos. E então a minha mensagem é realmente para ela. Não consigo. Consegue, tudo é possível. Mas que bonito, bonito. Grava, se emocionou, grava, a Nívia se emocionou. Bom, agradecer a minha mãe. Acho que sem a base, é uma base que é... A família né? A gente acabou nem entrando nesses detalhes de família, nada, a gente foi super técnico aqui. Mas acho que a família é a base de tudo e a minha mãe realmente fez tudo que ela pôde, no pouco tempo que ela pôde, ela fez. E hoje eu só posso agradecer e tô aqui por conta dela. Olha que bonito. Bonito demais. Muito bonito, demais. Eu também não conhecia, né? Legal demais. Eu queria também... daqui a pouco eu vou pedir para vocês pegarem umas lembrancinhas aqui, mas eu queria que vocês indicassem livros que ajudaram vocês, que vocês leram, que ajudaram vocês, que vocês acham que podem ajudar outras pessoas. Eu sou um leitor voraz, né? Eu gosto, leio de tudo. Às vezes eu leio 3 livros, um de cada assunto, às vezes eu canso de um, né? Mas alguns livros que foram muito importantes na minha vida, um deles é um livro antigo, acho que é da década de 80, 70 ainda. Ele vem sendo revisado, que como que é mesmo? O hábito das pessoas altamente... Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, do Stephen Covey. Foi muito marcante para mim, porque eu aprendi muito, me organizei bastante, e ali ele traz mensagens importantes. E se pudesse definir uma, é a questão de defina as prioridades, né? Defina o que é importante daquilo que não é importante. O que é importante, o que é urgente. Muito marcante esse livro, eu recomendo. Você, Nívia? Bom, tem um livro que eu gosto muito, chama-se O Corpo Fala, eu trouxe aqui de presente para você. Ah, que legal. Não sei se você já leu, mas quem não leu, leiam, porque é um livro, assim... Ele parece bem júnior, assim. Mas... Você vai me dar, eu trouxe pra você. Que bom. É um livro que eu uso... Legal demais. Para conhecer as pessoas, não os clientes, um livro que eu uso no dia a dia, na vida. Às vezes, num relacionamento, na conversa. Então, por exemplo, a gente tá aqui. Se eu vejo que você tá assim, esquece. Você não tá aberto a ouvir nada do que eu tô falando. Não, eu? Imagina. Exato. Tô ouvindo, Tá largado na cadeira, a pessoa tá assim, ó. Esquece, ela não está... Você vai falando... Ela não tá prestando atenção no que você tá falando, ela não está interessada. Então, assim, é muito legal, porque serve pra essas... A gente que trabalha com isso, a gente trabalha com negociação. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro entendendo, lendo o cliente. Porque às vezes ele fala uma coisa pra você, mas ele não é nada daquilo. Não tá pensando naquilo que ele tá falando. Exatamente. E outra, a gente trabalha com crédito. Então, eu também tenho que entrar muito ali na integridade, no caráter. Então, a leitura corporal é super importante. Então, esse livro é um livro que eu gosto muito. Tem uma série também que foi baseada
Nesse livro, chama-se Light to Me. É uma série bem antiga. É muito legal. É muito legal. No Light to Me, ele explica o facial, o olho, a pupila dilata, a pupila ela se fecha. É muito legal. Esse tipo de análise corporal eu gosto muito de fazer. E eu nunca erro, viu? Eu sempre faço e eu não erro. Você vai fazer a minha aqui? Faça a sua análise corporal. Vai fazer a minha? Não faz aqui na frente de todo mundo, vai contar meus segredos aqui e falar. O cara é todo... só fala. Ó, agora vocês peguem as lembrancinhas aqui, que são bottoms. Obrigada. E dadinho. Levem para esposa, companheiro, filho, ó, tem um dadinho aqui. E você sabe que isso aqui é uma coisa que eu levo pra vida mesmo, pra sempre. Tudo é possível, eu sempre falei isso, tudo é possível. Tudo é possível. Olha aí, que legal. Não tem nada que você queira que você não consiga. Uma hora vem. E eu acredito nisso. Inclusive tem uns adesivos aqui também que vocês vão levar. Obrigada. E para finalizar, eu quero que cada um de vocês olhe para essa câmera de novo e deixe o seu recado para as pessoas que ainda têm dúvidas sobre as possibilidades da vida. Você falou que sempre acredita nisso. Então, Nívia, comece você. Sim, eu acho que realmente tudo é possível. A gente tem que acreditar, traçar um plano para aquilo, né? A gente falou tanto aqui de planejamento e tal. Realmente é isso, para traçar um plano. E acreditar no que você quer. E tomar atitudes para que isso aconteça. Então... realmente tudo é possível. Genial. Cariston. Acho que eu vou acabar repetindo o que eu tenho falado aí, que eu acredito, né? É aquela questão, não duvide, né? Acredite. Né? Cada um de nós tem uma essência, né? Tem uma qualidade, tem algo que temos na nossa personalidade. Acredite, veja sempre o copo meio cheio, né? Não meio vazio, né? E corra atrás, né? Se prepare, estude, seja autêntico, seja verdadeiro, faça com qualidade, faça sempre o melhor, que as coisas acontecem na vida da gente, se a gente perseguir isso daí. Acredite, tudo é possível. E venham tomar o 13º com a gente. Então dê aí as suas, não sei, as redes sociais, ou como o pessoal te encontra vocês. Bom, o meu Instagram é @NíviaDomingues. Sou fácil de achar. Nívia do creme Nívia mesmo. NIVEA Domingues. Tudo junto. A WFlow. E a WFlow. Como eles acham? wflow.com.br. É isso, né? wflowinvest.com.br, desculpa. wflowinvest.com.br. E também no Instagram, wflow. @wflow. @wflowinvest.com. @wflowinvest. @wflowinvest dentro do Instagram. Então, legal demais. Quer dizer, a gente recebeu um monte de gente, você é empresário, se você tiver com bastante grana aí para investir, também WFlow. Ou você faz o seu dinheiro render, se você estiver precisando de dinheiro, ou de uma renegociação, se já está com dívida, uma renegociação, né, cara? Então, achei genial isso aí. Ajuda também as pessoas de todo jeito. Então, WFlow Invest, é isso? Sim, senhor. WFlow Invest, @WFlow Invest no Instagram e WFlow, qual que é o e-mail? Invest.com.br. WFlowinvest.com.br. Muito bem. Mais alguma coisa, senhores? Senhora? Muito bem. Então, adorei conversar com vocês. Foi uma conversa maravilhosa. Aprendi um monte sobre isso. Olha, nunca pensei que eu fosse... Nem deu tempo de falar da vida pessoal de vocês, porque eu fiquei tão... absorto aqui, sorvendo esses ensinamentos. Nunca pensei, porque não tem empresa, enfim, não é... Vamos já abrir uma. Já vamos abrir uma empresa. Vamos abrir uma. Muito bem. Mais uma vez, tudo é possível, finanças. Conversei aqui com Cariston e Nívia. As pessoas responsáveis, tem outros assessores financeiros, mais 2 ou 3 que trabalham com vocês nessa área? Tem mais duas pessoas. Mais 2 pessoas que trabalham nessa área com eles, mas eles são... Os cabeças, posso falar isso? Vocês são os cabeças lá de crédito de pessoa jurídica dentro da WFlow. Então é esse o episódio de hoje, foi isso. Vejam aí, só da WFlow nós temos mais outros tantos assuntos interessantes, como... Eu lembro que teve aqui uma brincadeira que a gente fez de renda fixa, renda variável. Fizemos um consórcio que me marcou muito, porque eu preciso falar com vocês e vou falar. Mas enfim, vejam em outros episódios, um mais interessante do que o outro. E se vocês gostaram,
que indique aí para as pessoas, para os amigos, veja que é interessante. Se você não gostou, fica quietinho, vai dormir, tá tudo certo. Manda esse podcast para todo mundo. Manda esse podcast para todo mundo. É isso aí. Eu sou Karim Férez. Obrigado a vocês. Obrigado por ter vindo, Nívia. Obrigada. Maravilhoso, Cariston. Obrigado pela oportunidade. E, pessoal, bora ser feliz e abraço para todo mundo. Até.